A alimentação nas creches e berçários ainda não é regulada em Portugal, ao contrário do que acontece nas escolas que seguem orientações do Ministério da Educação. No entanto, percorre-se um caminho ao encontro de uma alimentação mais saudável para os bebés. Vamos perceber o que está a ser feito e o que ainda falta fazer na reportagem especial desta semana. É o fenómeno mais natural do mundo. Nascemos, somos bebés e depois crescemos. Um bebé, quando nasce, precisa de todos os nutrientes para que tenha um crescimento saudável, mas será que a alimentação que temos em criança influencia o resto das nossas vidas? As necessidades energéticas das crianças vão alterando consoante a sua idade. O bebê, quando nasce, vem com aquilo que nós chamamos um paladar umami. O umami é um misto de todos os sabores, desde o picante, passando pelo salgado ao doce. A passagem por todos os sabores faz parte da introdução alimentar, que nem sempre é um processo fácil. Isto porque antes dos 6 meses normalmente a solução é simples, o leite materno ou de fórmula. Depois dessa idade começam a introduzir-se as papas, depois os sólidos e por aí adiante, o que pode ser uma dor de cabeça para alguns pais. Quando me falam em hereditariedade, a primeira lembrança que tenho logo é a hereditariedade de hábitos. Nós trazemos aquilo que nos ensinaram. As crianças aprendem não é através do que nós lhe dizemos, através do que veem. Nós podemos dizer 30 coisas. Nós podemos come sopa e ela pode ter sopa todos os dias à mesa, mas se ela não olhar e não vir que o resto da família come sopa, ela não vai absorver aquela informação da mesma forma. Portanto, o nosso exemplo é fundamental. Mas muitas vezes, principalmente para pais de primeira viagem, surgem muitas questões. O que devo dar ao meu bebê? O que devo evitar? O bebê pode comer o mesmo que o adulto? São questões importantes e que muitos pais fazem. O bebê não deve comer mesmo, evitar ao máximo ultraprocessados. Eu acho que é a forma mais fácil de pormos as coisas. Ou seja, tudo o que tiver aditivos como açúcar, muito sal ou qualquer aditivo que não se reconheça na lista deve ser evitado. Carolina Almeida é fundadora do projeto Comida de Bebé, que pretende dar alternativas de receitas saudáveis para as crianças e, no fundo, para toda a família. Além disso, é autora da petição pela legislação da alimentação e amêntas nos berçários e creches em Portugal, uma petição que foi votada em Assembleia da República e que poderá, em breve, tornar-se projeto-lei. A alimentação nas escolas em Portugal é tutelada pelo Ministério da Educação e tem regras claras. Nas creches e berçários, por sua vez, isso não acontece. Não existe qualquer lei ou mesmo roteiro a seguir sobre o que deve ou não ser dado às crianças. Quando não temos legislação, meio que deixamos à decisão da escola o que dar e não dar. E o que acontece em Portugal atualmente, e já estamos a ver alguma mudança, felizmente, mas o que acontece é a escola tem uma ementa e muitas escolas proíbem os pais de levar alimentos de casa. Portanto, estes pais vêm-se completamente sem opção. Eu não dou ultraprocessados em casa, eu não quero que o meu filho coma açúcar, mas depois na escola, a partir dos 6 meses, já estamos a dar bolachas Maria, que tem 14 gramas de açúcar por 100 gramas, que é imenso. E muitas escolas, como não têm nada que legisle ou que obrigue a não oferecer estes alimentos, colocam no regulamento interno que não se podem levar alimentos de fora e depois só em casos de prescrição médica é que os pais podem dizer a uma escola que a escola não pode dar este tipo de alimentos às crianças quando está nos manuais da DGS, da Organização Mundial da Saúde e de todos os órgãos de saúde mundiais atualmente dizem que não se deve oferecer açúcar nem ultraprocessados a crianças com menos de 2 anos. Nesta creche em específico, uma creche privada, foi adotado um projeto em que uma nutricionista elabora as ementas. A escola segue uma alimentação sem processados, sal ou açúcar. No fundo, uma alimentação o mais saudável possível. Aqui na nossa escola, nós estamos introduzidos num grupo que é a Project to Be e esse grupo tem um projeto que é o Be Healthy e, portanto, este projeto é definido pela Direção Central e de acordo também com as orientações de uma nutricionista, que é ela que prepara então as ementas de todos os colégios e depois todos os meses essa nutricionista tem reuniões também com os diretores das escolas para definir as ementas e o que é que está a funcionar, o que é que não está, para poder também ir
mudando algumas coisas da ementa quando é necessário. No entanto, cada um pode adaptar às necessidades de cada bebê, conforme as vontades e intolerâncias. A escola depois apenas segue o pedido dos encarregados de educação. Normalmente também, como estas crianças são muito pequenas e estão a fazer introdução alimentar, portanto vêm com orientações dos pediatras e, portanto, e nós agimos também de acordo com essas orientações e depois temos sempre uma ementa base que vai sendo alterada de acordo com o que cada criança pode ou não comer. Podem também os pais decidir, recebem a ementa previamente e podem depois decidir o que é que querem que os filhos comam. Nas creches públicas não existe tanto espaço para essa adaptação a cada criança diferente. No entanto, também se tem caminhado para introduzir produtos cada vez mais naturais e com planos saudáveis para as crianças. Exemplo disso é o Nutrifica Mais. Este programa em particular que eu desenvolvi, que é o Nutrifica Mais, vai ajudar precisamente aos professores, porque eu entendo que tenham que ser os professores, porque são os professores que estão o dia todo com os alunos, os diversos professores das mais diferentes áreas, e portanto são eles que têm que estar dotados com o conhecimento que o profissional, neste caso do nutricionista, que tenha aqui também alguma formação em pedagogia, psicologia, ou possa lhe dar ferramentas para eles transmitirem aos alunos aquilo que é suposto. E quem sabe que é o meu grande objetivo é que um dia, à semelhança da educação física, que é obrigatório hoje nas escolas, e o inglês, a partir, não sei se é do primeiro ano, se é do terceiro ano, é termos educação nutricional nas escolas. É urgente que isso aconteça. Apesar de nascermos com uma preferência inata por sabores doces e salgados, contrariar essa tendência pode ser a receita-chave para evitar muitos problemas de saúde ao longo da vida. Hoje em dia sabe-se que temos um grande impacto nos primeiros anos de vida de um bebê, porque é nesse momento em que ele está a desenvolver hábitos alimentares. Portanto, tudo o que introduzimos nessa altura vai ter impacto nas escolhas que essa criança e esse adulto faz mais para a frente. O que eu percebi também com os meus anos de experiência foi que a introdução alimentar também é um momento chave para toda a família fazer uma reeducação alimentar, porque eu quero que o meu bebê coma melhor, mas isso só vai acontecer se a família toda comer melhor, porque se nós temos todo este cuidado nos primeiros 2 anos do bebê e depois, a partir dos 2 anos, o bebê entrar na alimentação da família que não mudou minimamente, essa criança depois vai comer o mesmo que a família, eventualmente. Entende-se que uma criança, se tiver boa saúde, possa comer de tudo. A partir de uma certa idade, como é óbvio, não vai comer determinados alimentos porque não vai ter capacidade de haver uma digestão para eles, enfim. Mas o expectável é que coma de tudo. E estamos a falar de carne, de peixe, de ovos, de leite, de frutas, de legumes, de tudo. É importante cada vez mais a introdução ser mais cedo para que depois não haja uma rejeição. Aquilo que comemos em criança terá um impacto naquilo em que nos tornamos em adultos, mas a resposta continua a ser o equilíbrio. Oferecer quanto baste, restringir sem proibir, comer um pouco de tudo, o mais variado, melhor.